Muito bem, mais uma aula e mais um exercício, só que dessa vez de sociologia e com o tema mesclando cultura e ideologia. Evidentemente que isso aqui é um exercício parcial de apenas 10 questões para tentar avaliar minimamente o quanto vocês conseguiram absorver do conteúdo de sociologia. Vamos partir logo para o que interessa. Primeira questão, e já começa já na brutalidade, é o tamanho da bichinha. Unesp, na verdade vestibular da Unesp, né, São Paulo. Os reality shows são hoje para a classe mais abastada e intelectualizada da sociedade, o que as novelas eram assim, que se popularizaram como o das novelas na esfera dos críticos da mídia, ou seja, de maneira sempre bastante crítica, vista como uma coisa de massa. O reality show segue agora como gênero televisivo mundial, transmitido em horário nobre e principal símbolo da perda de personificação às novas formas de identificação dos sujeitos nas sociedades pós-modernas. Programas como BBB são motivados pelas engrenagens de uma sociedade exibicionista e consumista que se mantém vendendo ao mesmo tempo a proposta de que cada um pode sair do anonimato e conquistar facilmente fama e dinheiro. Essa concepção, obviamente, de B.C. de Souza Sávia Lorena. Reality show como objeto de reflexão cultural. Sobre a relação entre os meios de comunicação de massas e o público consumidor, é correto afirmar que... Eu vou escolher logo a alternativa correta e a gente interpreta porque as outras estão incorretas. A questão correta é a letra B. O reality show é uma mercadoria cultural relacionada com processos emocionais de seu público. O que é curioso é que vocês podem observar nas edições quantos patrocinadores são vinculados ao programa. Ou seja, as pessoas assistem, evidentemente, por estar conectado com alguma pessoa lá dentro, por acreditar que aquela pessoa, em certa medida, tem sua proximidade com sua identidade, mas que os publicitários e, evidentemente, a própria emissora se utiliza para fazer propaganda de mercadorias. Então, o produto a ser consumido. Ela ganha dinheiro com isso. O que é que faz as outras não serem corretas, as alternativas? A qualidade da programação da TV não é condicionada pelas demandas e desejos dos consumidores culturais. Não. Cada vez mais a TV e os meios de comunicação se preocupam com o que a população está sentindo, porque vai fazer um programa adaptado a esse sentimento. E, sobretudo, para direcionar esse sentimento para o consumo. Os critérios estéticos independem do nível de autonomia intelectual dos consumidores. Depende sim, com certeza. Cada vez maior o nível de criticidade, mais você tem a escolha. Você pode ser um intelectual de altíssimo nível e assistir o que você quiser, uma vez que não seja cooptado, não seja manipulado por aquele programa. No caso dos reality shows, a televisão estimula a capacidade de fruição estética do público consumidor. Não. Pode até sim, mas não é uma coisa certa, não é uma coisa garantida que isso irá ocorrer. Os programadores priorizam aspectos formativos, relegando o entretenimento a uma condição secundária. Não. O principal objetivo é o entretenimento mesmo. Não tem... As grandes emissoras não têm uma preocupação exatamente em intelectualizar a população. Segundo, Enem. Falava-se antes de autonomia da produção significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Vídeo exemplo das propagandas de cigarro e de bebida. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produção, mas atualmente as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Isso é interessante. Antes de lançarem um produto, já ocorre uma propaganda maciça daquela mercadoria. Um dado essencial do entendimento do consumo
é que a produção do consumidor hoje percebe a produção dos bens e dos serviços. Milton Santos, por uma outra globalização. O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe o quê? Vamos partir logo. Criação de novas necessidades. Essa é a alternativa. Por quê? Letra A. Aumento do poder aquisitivo? Não. Aumento do poder aquisitivo é todo mundo ser rico, todo mundo é rico. Estimula a livre concorrência? Não está nem falando disso. Criação de novas necessidades, com certeza. Se você é magro, magreza será um problema. Será vendido um produto para você ficar forte. Se você se sente gordo demais e a propaganda enaltece como a magreza é importante, então você vai comprar produtos que fazem com que você se torne magro. Se você tem a necessidade de conseguir acessar a universidade já se tornou uma mercadoria, como também um material de estudo. Formação de grandes estoques? Não. Implantação de linhas de montagem? Também não. Vamos partir para a terceira questão. Pitágoras. Pensando acerca do tema dos meios de comunicação, identifique entre as definições a seguir aquela que está mais adequada ao conceito de gestão de visibilidade. Gestão de visibilidade. A administração pública voltada para a publicidade dos seus atos. Controle direto ou indireto da forma e conteúdo daquilo que é noticiado na imprensa, visando em geral a exposição contínua de um ator político. Atores políticos orientados para a publicização de suas metas e programas. Ausência do controle do conteúdo daquilo que é notificado, medida esta que visa uma maior transparência e imparcialidade por parte da imprensa. Candidatos políticos que, independente do motivo, estão a todo momento em exposição nos meios de comunicação. O que é gestão de visibilidade? Vamos ver. Letra B. Ou seja, hoje, como vocês podem observar, eu acho, não sei se vocês acompanham também, cada vez mais os políticos têm a preocupação de como a imagem deles será divulgada nas redes sociais ou em qualquer tipo de mídia. Então, controle direto ou indireto da forma e conteúdo daquilo que é noticiado na imprensa, visando em geral a exposição contínua de um ator político. O que significa ator político? Um personagem, um sujeito que não existe, é um sujeito que a sociedade idealiza, um sujeito em que nas redes sociais ele propagandeia exatamente aquilo que o eleitorado dele quer escutar e quer ver. Então isso é uma gestão de visibilidade, controle. Quarta questão. Avancemos um pouco, vamos trabalhar sobre a escola de Frankfurt. Eles formularam um conceito bem interessante de indústria cultural, já estudamos isso aqui. Levando em conta o explicado na nossa aula, podemos resumir o fundamento do conceito da seguinte maneira. O que necessariamente é uma indústria cultural? O conceito se refere às atividades culturais desenvolvidas dentro das indústrias. A formulação do conceito tenta destacar que a cultura começou a ser desenvolvida junto à Revolução Industrial. O fundamento do conceito faz referência a que as atividades industriais são expressões da cultura, como outras atividades econômicas e sociais. Letra D. Eles usam o termo indústria para explicar que a cultura responde a interesses, produção, ganâncias e objetivos de atores socioeconômicos, da mesma maneira que a indústria faz. Qual a alternativa correta? Letra D. Gente, é uma produção em série de elementos culturais para serem comercializados. Se não a produção, a manipulação de elementos culturais para se tornarem mercadorias. Quinta questão. Eita, toma. Essa aí é mais longa. Ao analisarem a cultura e a ideologia, vários autores procuram demonstrar que esses dois conceitos não podem ser utilizados separadamente.
pois há uma profunda relação entre eles, sobretudo no que diz respeito ao processo de dominação nas sociedades capitalistas. O pensador italiano Antoine Gramsci, na verdade não é Antoine, né? Anthony Gramsci, analisa essa questão com base no conceito de hegemonia e no que ele chama de aparelhos de hegemonia. Por hegemonia pode-se entender o processo pelo qual uma classe dominante consegue que seu projeto seja aceito pelos dominados, desarticulando a visão de mundo autônoma de cada grupo potencialmente adversário. O livro de Tomás é exatamente o livro que eu utilizei na sala de aula, que vocês têm. Quem tem, né? Partindo da análise do texto, transcrito acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Por hegemonia pode-se entender o processo pelo qual uma classe qualquer consegue que seu projeto seja aceito por outra classe, desarticulando a visão de um mundo autônoma de cada grupo potencialmente adversário. Os processos de controle hegemônico são desenvolvidos por intelectuais orgânicos vinculados à classe dominante na defesa de seus interesses. Os aparelhos de hegemonia são as instituições no interior do Estado ou fora dela, como o sistema escolar, a igreja, os partidos políticos, os sindicatos e os meios de comunicação. Nesse sentido, cada relação de hegemonia é sempre pedagógica, pois envolve uma prática de convivência, de ensino e aprendizagem. A ideologia é um lugar da ilusão e da mistificação, o espaço da dominação que se estabelece somente com o uso legítimo da força pelo Estado. Uma classe se torna hegemônica somente através do uso da persuasão, produzindo consenso, que é desenvolvido mediante um sistema de ideias muito bem elaborado por intelectuais a serviço do poder para convencer a maioria das pessoas. Qual a alternativa correta? Letra C, gente. Os aparelhos de hegemonia são instituições no interior do Estado, ou seja, o próprio Estado laico, separado das outras instituições, e fora dele, que são outras instituições. Escola, igreja, todas elas educam as pessoas a serem exatamente o que aquela sociedade exige que você seja. Ela quer que você seja um menino bom, como é costume dizer aqui. Então, ela vai educar você para isso. E ser um menino bom tem uma série de elementos a serem seguidos. Sexta questão. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir, toda a realização humana. É uma evidente degradação do ser para o ter. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser, ou seja, é mais importante você ter do que o seu ser, sua identidade. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer. Aí já tem uma modificação. Mas, na verdade, não é bem uma modificação, é uma intensificação, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Não adianta você ter um Apple, você tem que ostentar ter esse Apple. Tem que ter um valor simbólico. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, sobretudo com as redes sociais, diretamente dependente da força social moldada por ela. Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é o que? Valorização dos conhecimentos acumulados, exposição nos meios de comunicação, aprofundamento da vivência espiritual, fortalecimento das relações interpessoais, reconhecimento na esfera artística. A gente já está bem evidente aí, né? Se falando de exposição, é obviamente a letra B. As pessoas estão preocupadas a expor sua imagem o tempo todo nos meios de comunicação. Entenda-se em meios de comunicação, que vocês bem sabem, eu acho. Redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, são formas da pessoa expor sua vida, ou pelo menos uma idealização dela. As fotos feias nós excluímos. Ao observar que a sociedade não é capaz, sétima questão, de encaminhar seus jovens ao mercado de trabalho
e não lhes oferece oportunidades para o desenvolvimento da criatividade e de atividades de lazer, considera-se uma realidade que explica um dos conceitos desenvolvidos por Pierre Bourdieu, denominado de que maneira? A sociedade nos cobra e não nos oferece. Na verdade, ela nos cobra ser cada vez mais pessoas bem formadas para servir a esse sistema, só que o próprio sistema não nos oferece, nos vende o meio para a gente. É uma coisa muito perversa. Ela cobra que sejamos mais inteligentes e, ao mesmo tempo, vende o recurso para sermos mais inteligentes, para servirmos a ela ainda. Enfim. Tudo isso Pierre Bourdieu chamou de violência simbólica, porque é subjetiva. Ela não é explícita, ela está envolta no nosso cotidiano. A gente está embebido nela. Está envolto dela o tempo todo sem perceber. Oitava questão. Há muito tempo o rádio, a televisão e outros meios de comunicação têm levado informações simultâneas a lugares remotos, mas por esses meios somos apenas ouvintes ou telespectadores. A possibilidade de selecionar as informações no momento e no local desejado só foi viabilizada com a internet. A integração por meio das redes de informação dá uma nova dimensão ao espaço e cria uma nova forma de agir sobre ele. Tá. A integração das redes de informação e do espaço virtual ao espaço geográfico corrobora para o conceito de que unidade tecnológica, cyberespaço, espacialidade digital, sociointeratividade, tecnosfera. Muito embora eu não tenha falado nesse autor, chamado Pierre Levy, um dos principais teóricos que discute sobre isso, mas a alternativa correta é cyberespaço, ou seja, um espaço cibernético, espaço onde as relações acontecem no mundo virtual. Nona questão. Os meios de comunicação de massa são o oposto da obra de pensamento, que é a obra cultural, pelo menos ideologicamente, que leva a pensar, a ver, a refletir. As imagens publicitárias, televisivas e outras, em seu acúmulo crítico, nos impedem de imaginar. Esta afirmação está sintonizada com os pensamentos ligados a qual escola? Já falamos aqui. Qual escola, gente? Escola de Frankfurt, com seus três principais autores, muito embora provavelmente tiveram outros pensadores, mas Theodor Adorno, Horkheimer e Walter Benjamin. 10ª e última questão. Universidade Estadual de Londrina. De acordo com a crítica à indústria cultural na sociedade capitalista avançada, a produção e a reprodução da cultura se realizam sob a égide da padronização e da racionalidade técnica. Padronização, você tem que entender essa palavra objetivamente. No contexto dessa crítica, considerando o fast food como produto cultural, é correto afirmar o que? Padronização dos hábitos e valores alimentares obedecendo aos ditames da lógica material da sociedade industrializada, o consumo dos produtos da indústria do fast food e a satisfação dos novos hábitos alimentares contribuem com a emancipação humana, a homogeneização, quase não saiu, dos hábitos alimentares reflete a inserção crítica dos indivíduos na cultura de massa? A racionalidade técnica e a padronização dos valores alimentares permitem ampliar as condições de liberdade e de autonomia dos cidadãos? A massificação dos produtos alimentares sob os ditames do mercado corresponde à efetiva democratização da sociedade? Vamos ver qual a alternativa correta. Letra A. É uma necessidade, não que eles nunca conseguem, como bem critica Walter Benjamin. A padronização dos hábitos e valores alimentares obedecendo aos ditames da lógica material da sociedade industrializada, ou seja, quanto mais pessoas consumirem determinado produto por meio de uma propaganda, melhor para o lucro do grande empresário. A lógica é simples e essa. Sendo assim, dou por encerrada a aula de hoje.
Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. Até a próxima.